Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H, estou falando com vocês sobre aquela série de vídeos sobre a política nacional, no qual se conta a história da política nacional desde 1500. Estou no terceiro vídeo e o episódio de hoje é a crise econômica, que ocorreu após 1973, que houve uma sequência de 5 anos que foi chamada de milagre econômico, e depois começou uma crise terrível que atingiu praticamente todos os países na época, e o Brasil não foi diferente. A partir daqui, o que eu for contar aqui vai ficar um pouco mais difícil de ser entendido, porque se você não entende de economia ou de política, são coisas bastante específicas, e eu vou tentar, na medida do possível, explicar para vocês o que determinada coisa de maneira que fique o mais claro possível para vocês. E caso vocês venham a ter dúvidas, vocês escrevam aqui embaixo, que eu responderei todos os comentários na medida do possível. Então, em 1974, no governo Médici, ocorre a crise do petróleo. O que aconteceu? O Delfim, que era ministro do governo, disse o seguinte, que o barril de petróleo pagava-se 1,60 dólares na oportunidade, 1,60 ou 1,70 no máximo. Passaram-se 10 meses e o barril já começou a ser cobrado a 6 dólares. Então houve um aumento aí de 500% aproximadamente. Mais tarde, em alguns meses, já estava custando 12 dólares. E o problema com o petróleo ocasionou uma crise internacional, endividamento dos países absurdo por conta dessa falta da produção e do preço altíssimo, né? Com o governo Geisel, também por causa da crise, o aumento da dívida externa pulou de 30 bilhões para 70 bilhões de dólares. Então, e não havia o que fazer. O próprio Delfim Neto disse o seguinte: se o Brasil fizesse um racionamento do petróleo, o Brasil ia virar Bangladesh e jamais se recuperaria. Então, houve a ideia que sempre esteve, né, nos governos nacionais, que foi a substituição da importação. Aí o governo brasileiro começa o projeto do Proálcool, que é combustível produzido à base da cana-de-açúcar e substituindo o combustível vindo do petróleo. Assim, o Brasil só importaria o que fosse necessário, o combustível necessário para utilizar aqui nos carros brasileiros e nas máquinas do Brasil. Então, em 1979, a estratégia aprofundou-se, a estratégia da substituição de importação, e o petróleo, que estava a 10 dólares, de repente subiu para 15, de repente para 20, de repente para 30, e bateu em 36 dólares o barril. Isso apenas no ano de 79. Quando Delfim Neto retornou para o governo Figueiredo, porque ele ficou como ministro da Fazenda de alguns governos, depois houve um hiato até 79, e ele retornou, o barril de petróleo já estava em 46 dólares. Ele próprio admite que não havia possibilidade de se fazer um projeto de exportação que fechasse essa conta, porque, além de tudo, como bateu em 46, ele não sabia aonde que chegaria o preço do petróleo. Então, qualquer projeto para o futuro seria pura especulação. Então, como essa dívida atingiu todos os países da época, os Estados Unidos aumentaram a sua taxa de juros para 6% e depois para 20%. Com isso, os empréstimos internacionais ficaram extremamente altos e isso só foi agravando a dívida. E o Geisel, com o projeto de substituição de insumos básicos, recorreu aos empréstimos internacionais, aumentando ainda mais a dívida externa do Brasil.
Dizeres do João Batista Figueiredo, que foi o último governante do regime militar, disse o seguinte: soltaram no meu governo os 4 cavaleiros do Apocalipse: o petróleo, os juros, a queda das exportações e a inflação. Este quadro do preço do petróleo e a taxa de juros exorbitante contribuiu muito para a elevação do endividamento do Brasil e de outros países. E o Delfim Neto disse o seguinte, que o que fez também os países quebrarem, porque houve uma grande quebra, né, financeira dos países no início dos anos 80, foi o que ele chamou de roda. Os países precisavam comprar petróleo. Eles não tinham dinheiro, não tinham insumos, não tinham nada. Aí eles emprestavam do banco para comprar o petróleo. Eles davam o dinheiro para o árabe dava o petróleo para eles, e o dinheiro que o árabe recebia, botava no mesmo banco. Um dia alguém chegou no banco e disse assim: eu quero o que é meu. E daí o sujeito do banco disse: não existe o que é seu. Ou você está na roda, ou você não está. E de repente alguém desistiu da roda. E os países começaram a quebrar. Em 1980, a Polônia quebrou. Em 1981, a Argentina quebrou. E em 1982, o México quebrou. E a partir daí, os bancos começaram a não dar mais créditos para o Brasil. E aí, as reservas brasileiras esgotaram-se muito rapidamente. Então, a inflação cresceu, também de maneira desordenada, bateu recordes de 200%, e por conta deste quadro, e a inflação que ocorria no Brasil não era uma inflação que se pudesse resolver com o corte de gastos públicos e com o aumento da taxa de juros. A inflação brasileira tinha a característica tipicamente brasileira. Qual que era a característica? A característica da indexação. Como eu já falei para vocês ali no vídeo anterior, quando foi criada a correção monetária, a ideia da correção monetária era reajustar apenas os títulos públicos, né? Aqueles títulos de dívida pública. Mas alguém pegou aquilo como indexador. Se você não entende o que é indexador, eu já explico aí para vocês. Pegou aquilo como indexador e começou a utilizar nos preços. Então daí você aumenta o preço do aluguel, daí você aumenta o salário, aí aumenta o preço das mercadorias e depois aumenta de novo o aluguel, e se torna um ciclo vicioso em que não tem parada. O ciclo é irrefreável. O indexador é um parâmetro, é algo que você utiliza como base para reajustar o seu preço se necessário. Esse indexador, essa indexação vai ser muito importante quando eu for para explicar para vocês lá o que ocorreu com o RB no governo Fernando Henrique, mas isso é mais para adiante. Então, esse quadro da indexação, então, quebrava a ideia de que você poderia resolver a inflação brasileira com ajustes fiscais, né, como esse que a gente falou da elevação da taxa de juros ou de corte de gastos públicos. A inflação está numa situação caótica. Os economistas dizem que de início havia um reajuste de salário anual e o sistema financeiro fazia reajustes semestrais, e depois a taxa de juros chegou, depois havia reajustes no salário mensalmente e o sistema financeiro fazia reajustes diários, chegando a juros de 1% ao dia. Então no início do mês você recebia o seu salário e você tinha que gastar muito rapidamente, porque a cada dia você perdia 1%, chegava no final do mês o seu poder aquisitivo tinha diminuído em 30%. Então havia uma corrida para se comprar as coisas para que não se perdesse dinheiro, ou eventualmente comprar uma moeda estrangeira, que no caso era o dólar, que era estável e evitaria que você perdesse o seu poder aquisitivo, o valor do seu dinheiro. Em 1984 a inflação ultrapassou os 200%. E aí começou
um movimento popular chamado Direta Já. Talvez até tenha começado antes, mas assim, em 1984 houve o boom das Direta Já porque eles queriam de qualquer forma que o governo militar acabasse, porque na cabeça do brasileiro a culpa da situação do Brasil era do regime militar. Assim como ocorreu quando houve a proclamação da República, eles achavam que o problema do Brasil era o Império, e o brasileiro sempre achando isso, sabe, que o regime que está nunca é o correto, e que trocando regime, trocando forma de governo, e às vezes trocando presidentes ou trocando os partidos, a situação vai melhorar, porque acho que pior do que está não pode ficar. O que vem ocorrendo agora em 2015, quando estou fazendo esse vídeo, a grande maioria dos brasileiros acha que o problema ou a crise que está ocorrendo é por conta de um ou de outro partido, de um ou outro nome. E nem sempre é assim, é todo um conjunto de política econômica que precisa ser mudado, uma ideia diferenciada tem que ser adotada pelos políticos. Não faltam pessoas capazes para resolver isso, apenas é uma questão de bom senso e às vezes até de convocação dessas pessoas capacitadas para resolver os problemas. Mas esse também é um outro assunto que eventualmente eu vou falar mais tarde. Como o brasileiro tem essa característica, né, de achar que o que está não presta e deve ser modificado, esse movimento das diretas já levou a se achar que haveria uma eleição direta para presidente, que todos poderiam votar. Não obstante, não ocorreu, mas a eleição do Tancredo Neves, que era um civil para comandar a nação, elevou a esperança do brasileiro muito, porque eles achavam que uma vez que retirasse os generais da presidência, o Brasil teria uma condição melhor de resolver as questões mais necessárias, que no caso eram financeiras, porque esse regime de generais não estava funcionando, né? Já se passavam 20 anos e a questão só ficava pior. O grande problema é que encheu-se o brasileiro de esperança, o Tancredo Neves, que tinha 74 anos, e o Tancredo Neves veio a falecer por uma situação que nós não entendemos muito bem ainda. Eu era muito pequeno na época, eu só soube que ele ter um problema de saúde. Assim, aquela coisa pormenorizada, né, que é feito hoje, né, o que levou a isso, aquilo, houve uma grande cobertura, né, da doença do presidente e depois da sua morte, e isso tirou a esperança do brasileiro, né? Quer dizer, foi uma coisa tão rápida, porque com a eleição houve uma grande comoção nacional, ele seria o grande herói, seria, sei lá, o Batman, o Superman, o salvador da pátria, e alguns meses depois, pouco antes dele assumir, ele já estava morto e a esperança caiu. Um dos maiores cortejos fúnebres, né, da história do Brasil. O que poderia até se comparar a isso foi a morte do Ayrton Senna, né, em que também houve um cortejo na cidade de São Paulo. Então assim, houve duas grandes tragédias no Brasil, e a primeira delas, né, foi a morte do Tancredo Neves. Com isso assumiu o José Sarney, que era o vice-presidente, né, eleito, né, pelo colégio, e daí nós continuaremos no próximo vídeo a falar do governo Sarney. Então, se você tem alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa que eu disse, se você quer acrescentar algo que eventualmente eu tenha esquecido, você pode escrever aqui embaixo, pode fazer perguntas, responderei a todas as perguntas, como eu já havia dito no início do vídeo, e vou continuar explicando para vocês a política nacional, toda a história que eu vi nesse documentário que eu falei para vocês. E se você puder também assista o documentário, se não me engano é pouco mais de 1 hora, não é tão grande assim, mas explica-se muito, pelo menos para mim, claramente, né, o que ocorreu com o Brasil e todas as crises que aconteceram, e algumas coisas que poderíamos dizer que ficaram escondidas da população, né, que levou ao Brasil ao grande problema da inflação e depois a recuperação, que eu vou falar mais tarde com vocês. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite, positive o vídeo, divulgue nas suas redes sociais,
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.